Fala pessoal, beleza? Eu sou Matheus Padovani da Padovani Music e o vídeo de hoje tem o tema as diferenças entre o bocal pesado e o bocal leve, tá legal? Então antes de começar eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal aqui, tá? Se no final você gostar do vídeo você deixar um like pra gente, porque é o seguinte, a gente resolveu fazer mais vídeos como esse, então a gente está fazendo com uma certa frequência, bastante vídeo técnico, bastante vídeo explicativo, vídeo com base em dúvidas que a gente recebe no Instagram e em outras redes sociais. Então eu convido você a se inscrever para que quando tiver outros conteúdos como esse, o YouTube possa te notificar também e a gente ter uma relação mais próxima, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos pro vídeo. Bom pessoal, então vamos lá, vamos entrar de fato aí no tema do vídeo e vamos começar a falar sobre isso. Mas assim pessoal, antes de eu falar de fato, assim, passar para vocês algumas informações sobre essas diferenças, eu acho relevante para vocês saberem como nós chegamos nessas conclusões, né? Então assim pessoal, nós como fabricantes de bocais, né, é natural que nós façamos vários estudos, né, de comportamento do metal, de qualidade de matéria-prima, de desenhos, de projetos, de formatos de copo, enfim. E esse estudo de peso, né, de massa dos bocais, eles também são feitos com uma certa frequência, então nós temos bastante estudos teóricos sobre isso, né, tem estudos sérios que fizemos sobre isso. Mas também temos estudos empíricos, estudos práticos, ou seja, nós trazemos músicos aqui para comprovar ou não, né, testar na prática várias coisas, dentre elas essa alteração de peso, né. Então os músicos vêm aqui, testam, fazem testes às cegas, levam os bocais, fazem as suas conclusões, né? E aí nós vemos as conclusões que esses músicos têm de comum, em comparação também que estão alinhadas com resultados de estudos teóricos, né? E assim nós tomamos isso como um fato, né? Vamos dizer assim, até que se prove o contrário, tá? Então essa é a base das informações que eu estou passando para vocês. Tá bom? Uma outra coisa, pessoal, importante é que assim, daqui para frente, pode ser que em algumas partes do vídeo, em vez de eu falar o bocal pesado ou o bocal leve, eu use um termo como configuração, né? Na configuração mais pesada, a configuração mais leve. Por quê? Porque o nosso bocal, ele tem o opcional, né? O diferencial do ressonador. Então, quando você pega o ressonador e coloca no bocal, como na foto, vou colocar uma foto em algum lugar aqui, você consequentemente altera, né? No caso de essa massa, esse peso. No caso, se você colocar o ressonador, você deixa o bocal mais pesado, tá? Então, talvez eu use o termo configuração em vez de bocal por conta disso. E assim, pessoal, eu falei já massa e peso, como às vezes o pessoal faz esse tipo de pergunta pra gente, né? O pessoal que entende mais assim. Então, eu vou falar peso, tá, gente? Porque é o que todo mundo fala, é o comum. Mas para quem entende mesmo, só para esclarecer para todo mundo, a palavra correta seria massa, porque massa massa é uma grandeza física. Então tudo que usa a unidade quilograma, o correto seria a massa. O peso, ele é uma outra grandeza, que é o produto dessa massa, né, que a gente chama de peso, com a interferência de uma outra força, que é a força gravitacional, né? Então fica meio confuso, né? Então, o correto seria massa, mas como a gente tem assim, a gente sempre fala peso, talvez eu use o termo peso aqui, então vocês que conhecem bastante aí, por favor, não me julguem, não me critiquem tanto por isso, tá bom? Mas a ideia é que todo mundo entenda o vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos entrar de fato aí nas alterações. As alterações que nós notamos, né, que são mais evidentes, elas são três, né? Alteração estética, alteração na projeção do som e no timbre, tá bom? Então vamos começar pelo estético, que é mais rápido e mais simples, né? É até um tanto quanto óbvio, mas eu quis colocar aqui para falar para vocês que tem algumas pequenas observações aí, que é o seguinte, a alteração estética, ela em alguns casos, como eu vou falar mais para frente, as outras alterações que vão vir aí na parte de projeção e timbre, elas são mais notáveis ou menos.
Então, para algum tipo de pessoa e para alguns tipos de aplicação, elas são pequenas. Então, essas pessoas, elas podem considerar mais a parte estética até do que outras pessoas, tá? Então, a parte estética, ela pode ser, sim, também bastante considerada. Sem contar um outro detalhe, é que um bocal pesado, por exemplo, aquele ressonador, bocal de trompete, né, falando especificamente, aquele ressonador pesado, ele fica bastante pesado com o ressonador, sem o ressonador, a diferença dele de peso para um bocal leve não é tanta. Então, quem acha muito importante essa parte estética, o bocal tá com equipamento bonito, que ele gosta ali, sem o ressonador, se de repente ele precisar das características sonoras do bocal leve, que eu vou falar agora na sequência, ele pode tirar o ressonador também, tá bom? Então, a parte estética é a primeira parte, né? Que tem essa alteração quando você altera também o peso, né, uma massa, o design do bocal, tá? Inclusive eu peço para você que no final do vídeo você faça um comentário se você acha importante aí o bocal ter uma estética que te agrade bastante, ser um bocal bonito, ou se para você isso é irrelevante ou quanto importa, tá bom? Coloca pra gente lá. Mas vamos para o segundo item aí, que aí sim a gente começa a entrar na questão do som, que é a parte da projeção sonora, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Quando você altera a massa do equipamento, né, o peso do equipamento no bocal, né, essa configuração que eu falei para vocês, você altera o comportamento de vibração do metal do bocal. Consequentemente, como esse bocal está no instrumento, esse comportamento como um todo do equipamento que você tem ali, de você até sair da campana, né, você altera esse comportamento. Na prática, tá, pessoal? A ideia do vídeo é falar na prática o que acontece. Quando essa configuração, esse bocal, essa configuração for mais pesada, a tendência é que a projeção do som ela fique um pouco mais centralizada. O som fique um pouco mais centrado e projetado para frente, para a campana do instrumento. Então não é aquele som aberto, é um som mais fechado e projetado para frente, né? Bocal ou equipamento, configuração pesada. Quanto mais leve, por outro lado, a tendência é que o bocal ele fica mais leve como um todo, né? Então até para tocar, né, você pode sentir que é mais leve, tem menos resistência física mesmo para tocar. E em questão do som, você vai perceber que o som vai abrir mais, vai ficar mais perto de você, porque ele não está projetado só lá na frente como pesado. Vai ser um som mais aberto, um pouco mais espalhado, né? No caso do bocal leve. E aí já entrando também no terceiro ponto, que é o timbre, seria o seguinte: quanto mais pesado o bocal ou a configuração, quanto mais massa tiver ali, né? Quanto mais corpo tiver o equipamento, a tendência é que ele ofereça um timbre mais escuro, tá? E o oposto no leve. Então, quanto mais leve, a tendência é que o timbre fique um pouco mais brilhante, mais estridente também, tá bom? Então, recapitulando os três juntos, vamos lá. A estética, né? Não vou entrar mais nisso, porque já falei, mas consequentemente, se você altera um desenho do bocal, obviamente você pode se agradar mais com um modelo ou com outro. Mas então o bocal leve, ele teoricamente vai ter um som um pouco mais aberto e mais brilhante, né? Enquanto um bocal pesado ele vai ter um som mais centrado, um pouco mais centralizado, né? Não é pouco som, é um som centrado e mais projetado na campana. Beleza, pessoal? Uma coisa importante, né, é que é o seguinte: nesse vídeo, a ideia desse vídeo especificamente é falar sobre projeção e sobre timbre, mas voltado apenas para as alterações de massa. Por que eu estou falando isso? Porque existem outros fatores que são até mais evidentes, que trazem até alterações mais evidentes do que essas, como por exemplo a profundidade, o formato do copo, se o copo é fundo, se o copo é em V, né, o backbore, os diâmetros da borda e do furo, né, se o bocal é um bocal grande, um bocal pequeno, tá? Então existem essas outras coisas. O intuito desse vídeo é falar sobre a alteração da massa, tá legal?
E antes de finalizar, pessoal, eu queria falar para vocês que tudo isso que eu falei, esses resultados, eles são diretamente proporcionais a outros fatores, né? Como vou falar 3 principais para vocês, que seria o equipamento como um todo, né? A soma, né, do vocal com o instrumento. Por exemplo, se você está colocando um bocal pesado num instrumento super leve, super pequeno, ou num instrumento calibre largo, um metal pesado, né? É diretamente proporcional essa alteração que eu falei atrás a isso. A maneira de cada músico tocar, por exemplo, todas essas alterações de timbre, principalmente, elas são mais perceptíveis, mais evidentes quando o músico toca mais piano, com menos pressão, vamos dizer assim, ou mais evidente. E também a percepção de cada um, tá legal? Cada um percebe o som de um jeito também, né? Alguns mais, outros menos, enfim. Então, assim, pessoal, a ideia do vídeo não é te convencer de nada, assim, ditar a regra, muita coisa. É apenas te auxiliar a fazer uma compra mais assertiva, né? Se você estiver pensando em trocar o seu equipamento, né? Isso serve até para outras coisas, né? Como o próprio trompete e tal. E foi tirado em estudos sérios, tá? Mas a ideia é que você use o equipamento que te deixa mais à vontade, tá bom? Então fique à vontade também para, se você tiver alguma dúvida, se você falar, poxa, mas eu tenho um bocal, para mim não funciona de outro jeito e tal, fique à vontade para conversar com a gente, tá? Até para dizer a sua opinião, fique à vontade. A ideia do vídeo é te passar uma informação para te ajudar, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, tá certo? Eu acho que é isso mesmo. O vídeo de hoje fica por aqui, tá bom? Peço para você, se você gostou, se você achou a informação importante, se você entendeu, você dá um like, tá? Se ficou alguma dúvida, se algo não ficou muito claro para você, se questão de massa, de peso, se você achou um pouco confuso, tem alguma dúvida, faz a sua pergunta no comentário, deixa um comentário se você tem alguma dúvida sobre um outro tema que você gostaria que ou eu ou meu pai que nós falássemos por aqui, tá bom? Interage com a gente aí, se inscreve no nosso canal e a gente volta no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço, pessoal. Valeu!